Então, o Estúdio de Portas Abertas está com mais uma edição, começando agora, ao vivo, aqui no YouTube, com os nossos amigos Luiz Carlos e Rafael Dantas, que acabaram de lançar o Lâmina Azulada, né, um álbum lindíssimo em quadrinhos. Então, é um grande prazer para mim poder conversar com vocês sobre quadrinhos, sobre suas carreiras, sobre a obra Lâmina Azulada. Então, eu queria começar de uma maneira bem informal, né? Queria começar com vocês se apresentando aí, né? Quem são vocês aí na fila do pão? Começando aqui com o Luiz. Olá, boa noite, pessoal. Eu me chamo Luiz Carlos Souza. Vou pedir desculpas pelo cachorro da vizinha, que tá latindo. Sou roteirista de quadrinhos, sou professor, sou revisor, trabalho também com diagramação. Já trabalhei junto ao Mino, já trabalhei em vários lugares, em gráfica, em editora, com educação à distância, na Unifor, enfim. E hoje em dia eu trabalho no estúdio Daniel Brandão, faço parte da diretoria de lá, com todo o amor e carinho que existe lá no estúdio. E é isso. Acho que resumindo é isso. Maravilha, Luiz, maravilha, cara. Bem-vindo aí para esse bate-papo. Rafael Dantas, meu grande amigo, quanta saudade, quanto tempo que a gente não conversa. Por favor, apresente-se aí para as pessoas que estão assistindo a live aqui agora, ao vivo no YouTube. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Dantas, trabalho com quadrinhos hoje como desenhista. Quadrinho comecei há um bom tempo com arte final, basicamente, com o saudoso Aúl, né? Que a arte finalizando o trabalho dele. Depois passei um tempo em algumas agências de quadrinhos, finalizando. Trabalhei com publicidade. Tivemos um período de um belo sonho, que foi a Comic, que o Luiz participou, né? E depois eu tornei ao mercado de quadrinhos americano, dessa vez conseguindo realmente entrar na parte do desenho em si, né? Sair um pouco apenas da arte final, entrando no desenho, e tá até hoje, indo, caminhando. Maravilha, meu amigo, maravilha. O seu áudio está um pouquinho metálico, está com a qualidade um pouquinho baixa, mas eu acho que eu espero que a conexão melhore aí com o tempo dessa live, né? Vamos começar, então, conversando. Eu mudo de lugar aqui, para ser a internet fraca. Beleza, pode ser que você se aproximando. Pronto, aproximar melhor aqui. Maravilha. Então, vamos continuar aqui, vamos falar um pouco sobre a carreira do meu amigo Luiz, vamos se aprofundar um pouquinho sobre isso. Como você mesmo falou, Luiz, você é escritor, professor, roteirista, revisor, letrista, diagramador. Você também é editor, né? Você também já editou um álbum. Meu Deus! O que é que, assim, fala sobre a tua formação, né? A tua formação, digamos assim, regular, e como é que você consegue dar conta de tantas coisas? Eu acho que eu nunca consegui dar conta de todas essas coisas. Na verdade, assim, até uma coisa interessante sobre isso. Sou formado em letras em inglês e literatura, ainda numa época em que sou formado pela Universidade Estadual de Ceará, numa época em que a gente tinha o que a gente chamava de dupla habilitação, então se formava numa língua e mais em uma área de estudo, que no caso podia ser literatura ou linguística. Costumeiramente, pessoal de letras em inglês ficava na área da linguística, mas aí eu descambei para a literatura, que eu acho que sempre foi mais a minha cara. E aí, eu não sei mesmo como surgiu essa ideia de trabalhar com tanta coisa. Eu acho que, na verdade, eu passei uma boa parte da minha vida um tanto quanto perdido, sem saber o que eu queria fazer ou como eu queria fazer. E aí eu fui provando que me vinha, né? Eu tinha algumas certezas do que eu não queria. Eu nunca quis trabalhar com saúde, nunca quis trabalhar com documentos, com burocracia, né? Então,
algumas coisas foram deixadas de lado, e eu sempre tive um apreço muito grande ao ensino. E aí, enfim, veio natural. O curso de letras, eu venho de uma família de professoras, a minha avó é professora, foi professora, né, hoje ela é aposentada. A minha madrinha professora também se formou, se bem não me engano, na UES. A minha tia, irmã da minha madrinha também eu tenho mais outras 2 tias, tenho 2 tias por parte de pai e 2 tias por parte de mãe que são professoras, então meio que acabou sendo algo inesperadamente natural. Mas aí, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber que, caramba, não é bem o que eu quero fazer da vida, e aí foi quando surgiu a revisão. Então, revisar me colocava dentro de um ambiente que eu considerava seguro e, ao mesmo tempo, colocava dentro de um ambiente de leitura, que foi sempre o que eu quis fazer. E eu dedico muita coisa da revisão, que eu tive ao meu primeiro emprego, que foi no Farias Brito, como revisor da gráfica de lá, e a minha chefe era a Neide. Um grande abraço para a Neide, ela me ensinou tudo que eu sei hoje sobre revisão. E uma coisa que eu gosto até de fazer esse paralelo. O arte finalista, ele tem que entender de desenho para poder arte finalizar. Ele não está só cobrindo de preto, né? Ele realmente tem que entender de desenho para poder fazer uma arte final boa, de qualidade. O revisor, ele tem que saber não só ler quanto escrever. Ele tem que ter essas 2 habilidades. O revisor é meio que o arte finalista do escritor. E quem me ensinou isso foi a Neide, né? Foi perceber todo o texto, a percepção do que é revisar, além de você simplesmente procurar erros de ortografia ou gramática. Então virou meu primeiro grande ganha-pão mesmo. Mas ainda também me sentia perdido nisso. Eu tive, caramba, eu quero ir para outras coisas, eu quero fazer outras coisas. E foi mais ou menos quando E eu, como o ensino, eu revisava e ainda estava ensinando, né, ainda me mantinha desenhando, fazia as 2 coisas concomitantemente, revisava durante a semana inteira. E trabalhava no final de semana como professor de língua estrangeira. Aí ok, mas o que é que eu quero fazer mesmo? E eu sempre percebi que a minha grande vontade era contar histórias. Então, como que eu poderia contar essas histórias? E me surgiu o caminho dos quadrinhos. Caramba, eu quero contar histórias em quadrinhos. E eu disse, mas para contar histórias em quadrinhos, eu preciso entender de quadrinhos. E aí eu fui atrás. E indo atrás, eu queria entrar no mercado. E aí, quando foi nessa questão de entrar no mercado, aí lá fui eu tinha que entender um pouco de design, eu tinha que entender de outras coisas. E aí eu fui entrando no mercado dos quadrinhos pelas beiradas, né? Comecei revisando alguns trabalhos, revisei, acho que coisa do JJ Marreiro, devo ter revisado coisas do Zé Wellington também, logo lá no comecinho. Aí fiz letramento para vários autores independentes, Marcílio Oliveira, para o Kalel Mendes. E aí eu fui aprendendo um pouco mais. Aí nisso acabei trabalhando com publicidade para poder entender o que era de design, o que era diagramação. Sempre meu aprendizado era meio que trabalhando, né? A universidade era legal porque eu assistia a aula, mas eu acho que aprendi melhor fazendo trabalhos. Então, procurava sempre trabalhar para aprender alguma coisa. Hoje em dia, talvez minha namorada vá me contradizendo aqui, eu tento reduzir a quantidade de coisas que eu faço, né? Tanto que tem um bom tempo que eu não ensino. Eu escrevo na maior parte do meu tempo, que é uma vantagem muito grande. Até o momento que eu desisti de ensinar, eu me voltei completamente à escrita e reviso ainda um bocado. Acho que por mês eu devo revisar umas 100 páginas de materiais diferentes. E trabalho com diagramação, que foi uma outra, que era dentro do mundo dos quadrinhos, sempre falta quem esteja letrando e quem esteja diagramando e preparando material para a gráfica. Então, eu meio que me organizo nessas frentes para poder ter algum trabalho. Mas, com o tempo, eu tenho, na verdade, reduzido ainda mais essa carga. Eu queria poder fazer menos coisas, para falar a verdade. Maravilha, cara. Rafael, a gente está entre amigos aqui, então, quando a gente estiver falando sobre a carreira do Luiz e tal, você pode comentar, perguntar coisas, enfim.
Estamos em casa, tá? Estamos em casa. Então, Luiz, focando um pouco mais na tua carreira de roteirista de quadrinhos, que é um pouco mais o foco do nosso papo de hoje, conta pra gente como é que começou essa carreira específica de roteirista de quadrinhos, né? Como os quadrinhos entraram na sua vida. Eu acho que os quadrinhos nunca saíram na minha vida. Tem uma história muito engraçada que eu conto, e o pessoal sempre se impressiona, mas quando eu era muito criança, bem bebezinho mesmo, logo que eu nasci, as minhas tias e tios, por parte de pai e de mãe, eles eram muito jovens, e eles faziam rodízios na casa do meu pai e da minha mãe, para enfim, ter lugar para ficar, enfim, foi para uma festa, e acaba ficando na casa do pai e da mãe, e tinha um tio meu, ou então eu ficava na casa dos meus avós, e tinha um tio meu que ele botava para dormir contando histórias de super-heróis. Então, eu ouvia, antes de dormir, eu ouvia as histórias do Superman, eu ouvia as histórias do Batman, do Homem-Aranha, que era sempre o que me impressionava mais, do Quarteto Fantástico, que eram coisas que meu tio consumia e ele curtia, ele achava que era a maneira dele, né, de contar as coisas. E aí, nisso, quando eu fui crescendo, a minha mãe me deu minha primeira história em quadrinhos, né, que foi uma revistinha da Turma da Mônica. Acho que 99% das pessoas do Brasil devem ter começado com a Turma da Mônica. E eu fiquei impressionado com aquilo. E eu pedia para esses tios e tias que faziam rodízio lá em casa, toda vez que eles estavam lá, eles tinham que ler aquela mesma revistinha para mim. Tanto que eu sabia todas as falas decoradas, eu abria a página, olhava para os quadros e dizia qual era as falas. Ele já sabe ler. Não, porque a gente já leu isso para ele umas 200 vezes. A ponto que minha mãe chegou e disse: rapaz, meu filho, é o seguinte, eu vou comprar outras revistinhas para ver se você decora mais coisas. E aí eu acho que aquilo sempre me mesmerizou, né? Sempre me disse, pô, é isso aqui que eu quero, de alguma maneira, viver ao lado, né? E lá, por mais ou menos 2008, 2009, eu meio que tomei a decisão de que eu queria estar nos quadrinhos, né? Eu acho que como muita gente, eu desenhava quando criança também, mas eu nunca fui disciplinado no desenho. O meu desenho ele sempre foi muito como hobby, como brincadeira, e eu disse, ok, como desenhista de quadrinhos não dá para ser. Eu preciso encontrar um meio aqui. Como eu queria contar histórias, a única maneira era realmente sendo, até onde eu percebia, né, roteirista. E aí eu fiz uma primeira parceria com o Kal-El Mendes, que a gente fez universidade juntos. Ele estava a fim de entrar no mercado de quadrinhos. Era isso que eu ia te perguntar. Essa foi a tua primeira publicação, essa parceria com o Kal-El? Até onde eu lembro, assim, sendo bem sincero, a minha memória tá falha um pouco com relação a isso. Mas eu me lembro que essa publicação, se não foi a primeira, pelo menos foi o primeiro momento que eu disse, ok, é a partir daqui que alguma coisa tem que sair. Fala o nome dela, qual foi essa publicação? Foi uma publicação chamada Alma de Dragão, que era uma publicação pequena, com poucas páginas e tal. Eu me lembro que até apresentei para ti, não foi, Daniel? Para tu olhar, comentar. E ela é especial realmente porque foi ali onde surgiu o cerne que eu disse, isso aqui, eu tenho que me profissionalizar nisso. A gente lançou de maneira independente, lançou na época em Insana. A gente foi uma das poucas mesas com quadrinhos lá na época e a gente vendeu quase tudo. Você lembra quando, Luiz? Lembra qual o ano? Ixi, cara, não vou lembrar. Alguma coisa entre 2009 e 2010. Por aí. Eu realmente não vou lembrar com toda certeza. Então você tem 10 anos de carreira, né? 10 anos que eu tomei a decisão, né? Uhum. O Tiso não fala de Laerte, tudo na vida são 10 anos. Então, eu acho que a primeira etapa dos quadrinhos, os primeiros 10 anos de quadrinhos da minha vida eu já passei, agora eu vou para a segunda etapa, né? Como fala o Rafael Dantas, a gente está indo para o segundo nível do joguinho, né, Rafa? A gente costuma falar que a gente está jogando no nível hard, né, Luiz? Aí leva 10 anos para ir de uma fase para outra. Só que esse ano aí olharam para ele e disseram que tá muito fácil, vamos aumentar aí a dificuldade. Aí botaram mais um nível.
Aí eu sei que essa foi em si a primeira publicação em que eu decidi que a partir dali eu ia ser profissional, né, que eu iria me profissionalizar. E aí tiveram algumas pessoas que foram bem importantes mesmo. Nesse caso em especial, eu gosto de citar o JJ Marreiro, que foi a primeira pessoa que leu um roteiro escrito meu. Ele parou um tempo, leu um roteiro, mandou uma resposta, estava até revendo aqui minhas coisas, eu imprimi a resposta dele. Tem várias anotações de coisas que ele dizia, aqui tá falando demais, tenta ser mais visual. O Jota, ele de alguma maneira foi o cara que praticamente pegou na minha mão e disse, cara, tu faz roteiro assim, sabe? Bem como foi o primeiro a avaliar um roteiro escrito, enquanto o Daniel tá aqui conosco, foi o primeiro a pegar uma história minha e dizer, olha, aqui é bom desse jeito, aqui precisa melhorar aqui, né? O João, ele realmente pegou o roteiro, e ali, para mim, foi muito, muito importante, sabe? Mas eu não comecei escrevendo. Eu sentia que eu tinha que aprender muita coisa até começar a escrever. Vale ressaltar que o JJ é um grande professor, né? Além de um grande profissional. Então, ele é muito didático, muito generoso. Sim. Jota, conheci junto contigo o Geraldo, né, da Grafite. 90 e alguma coisa, não era aquilo? Nós trabalhamos juntos, né? Fomos sócios juntos de 96 a 99. Até o final de 99. Eu acho, né? Foram 4 anos. Foram 4 anos de sociedade e uma amizade que perdura até hoje. Cara, muito legal. Então, assim, bem, você nesses 10 anos fez muita coisa, a gente não vai mergulhar em tudo que você fez, mas eu me lembro de um ponto muito importante, eu considero um dos pontos altos da sua carreira, que foi, se não me falha a memória, em 2014, quando você editou o álbum do Capitão Rapadura 40 anos, né? Você não só foi editor do álbum, como você foi organizador do álbum, né? Porque o álbum é uma coletânea de histórias mais ou menos no molde daquela série MSP 50, né? Da Maurício Souza. E você também escreveu uma história para o álbum, ou mais de uma, não sei. Duas histórias para o álbum. 2 histórias para o álbum, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né? Se você considera esse um dos pontos altos da sua carreira. E o que é que o Capitão Rapadura significa para você, para os quadrinhos cearenses, na sua opinião? O Capitão Rapadura, para mim, é um personagem que, se eu pudesse escrever o resto da minha vida, o Capitão Rapadura eu escreveria. Que eu acho que ele possui uma identidade muito forte. Eu diria que ele é tão identitário assim de quem é cearense eu acho impossível para mim não me perceber naquele personagem, sabe? E o Projeto 40 Anos foi uma iniciativa do Fórum de Quadrinhos do Ceará. Na época eu era um dos coordenadores do fórum, junto com o Fernando Lima e o JJ Marreiro. E aí a gente teve essa necessidade de criar alguma coisa que demarcasse, que dissesse o quão o fórum era importante e fosse algo que fosse uma pedra fundamental, né? Ali, tipo, o fórum existe e tem essa publicação para dizer que ele existe. Eu não lembro de quem foi a ideia de comemorar os 40 anos do Capitão Rapadura. Eu acho que foi do Fernando Lima, para falar a verdade. Mas tanto o Fernando quanto o Jota, eles estavam muito ocupados com uma série de coisas, uma série de trabalhos, e eu era, entre eles, o mais leve, assim, tinha menos coisas a fazer. E aí, através acho, primeiro de ti, Daniel, antes mesmo do Jota me levar até o Mino, eu fui apresentado ao Mino, que quem não conhece o Mino não sabe a potência, a genialidade, a magnitude do Tomino, cara, que é impressionante. Ele como pessoa. É importante registrar que o Mino é o criador do Capitão Rapadura, em nenhum momento dissemos isso, e pode ser que alguém que esteja assistindo não saiba dessa informação. Ele é o criador, criou em 73 o Capitão Rapadura, então daqui a pouco ele vai fazer 50 anos. Conclua a sua resposta e depois nos diga quais são os seus planos para os 50 anos do Capitão Rapadura.
Na verdade, apareceram dois projetos envolvendo 50 anos do Capitão Rapadura, e eu, meu Deus do céu. E eu disse, não, vamos dar um tempinho. Mas, assim, nesse caso em especial do Capitão Rapadura, então acho que foi o Fernando Lima que chegou com essa ideia. Por que a gente não comemora os 40 anos do Capitão Rapadura? E eu disse, pô, isso é fantástico. Aí eles, mas a gente vai precisar de alguém que fique à frente, porque a gente tá ocupado com outras coisas. Se vocês me coordenarem, se vocês me ensinarem, me ajudarem, eu quero estar à frente disso. Então a gente formatou um projeto, conversamos com vários artistas, né? Levamos a proposta para o Armazém da Cultura, que recebeu de braços abertos essa ideia fantástica. Foi quem realmente colocou para frente, acho que se não fosse o pessoal, a Benísia, né, que faz parte do Armazém da Cultura, não fossem elas, a gente não ia sair do lugar. E aí eu entrei em contato com todo mundo e foi, ao mesmo tempo, foi muito bom, foi muito legal mesmo. Foi muito difícil, porque eu tive de dizer alguns nãos para artistas. Eu disse, pô, o trabalho tá legal, mas não é isso que a gente quer, não dá pra gente fazer isso. E é muito difícil quando você faz isso com pessoas que são convidadas. Ninguém estava sendo pago para o projeto, ninguém foi pago para o projeto. Os direitos autorais do projeto, quando eu pego, eu repasso para o Mino. Então, assim, foi muito complicado chegar e dizer isso. Ao mesmo tempo, foi legal, porque eu aprendi como é montar um projeto editorial, como é... Inclusive, eu agradeço muito isso a Suzana Paz, que era diagramadora e coeditora do projeto ao lado da gente. Foi ela que deu dicas sobre a capa, foi ela que deu dicas sobre o formato. Eu aprendi um bocado com ela. Algumas tardes eu sentava do lado da Suzana e eu só dizia, ok, Suzana, eu tenho isso em mente, o que é que tu acha? E a Suzana ia e dizia, não, Luiz, vamos tentar assim, vamos tentar assado, vamos tentar dessa maneira. E foi fantástico. Então foi muito legal mesmo. Trabalhei com 2 histórias, uma com a parceria com o Florencio e outra com o Cristiano Lopes, Grande Florencio, e outra com o Cristiano Lopes, que é para mim dois grandes parceiros, né? Dois grandes parceiros. Quero registrar a presença do Geraldo Borges aqui, assistindo a nossa live, comentando aqui. Ele fez um comentário muito generoso sobre o Mino, e eu queria saber de você, Luiz, como o Mino recebeu esse álbum? O Mino ficou super feliz, cara. O Mino ficou daquele jeito Mino de ser. Ele chegou e disse, é o momento certo para fazer isso. E aí ele sorriu e ficou muito cuidadoso e ao mesmo tempo agradeceu a todo mundo. Eu não sei descrever o Mino, sabe? Ele fica feliz de uma forma tão autêntica, tão verdadeira, que não tem como eu dizer. Ele recebeu muito bem, mas o mais interessante de tudo é que ele nunca botou nenhuma restrição. Ele olhou e disse, cara, são 40 anos do Capitão Rapadura, só quero que respeitem o significado do Capitão Rapadura e o resto é com vocês. É tanto que as histórias são bem mistas mesmo. Passeio, o Capitão Rapadura é visto sob muitos pontos de vista ali. Mas um registro muito interessante dos artistas da época, né? Cearenses. Com certeza. Do exterior também, não é? O pessoal de Limoeiro tá lá, o Alex Lay. Zé Wellington também participa com uma história. A Daniel tem uma. Eu não vou lembrar todo mundo, eu vou pedir desculpas. Tranquilo, cara. Bem, para concluir essa primeira parte, eu queria que você falasse também de outra parte que eu acho interessante da sua carreira. São os seus trabalhos publicados pela editora Draco, né? Você já participou de algumas coletâneas da editora Draco como roteirista, e eu queria que você falasse sobre suas histórias prediletas, suas parcerias prediletas. O que é que você recomenda que as pessoas leiam pela Draco de trabalho seu? Eu queria antes lembrar que a Draco, ela sempre abre, ou pelo menos sempre abria antes da questão do Covid, espaço para novos autores. É meio que uma filosofia, uma postura editorial da Draco de conhecer novos autores e aí tentar lançá-los. O Rafael Fernandes, até grande abraço, Rafael Fernandes, que
foi um grande amigo, um grande editor. Nas vezes que eu trabalhei com ele na Draco, ele tem essa ideia de sempre dizer o seguinte: eu sei que é complicado publicar, para o independente publicar no Brasil. Então, a ideia da Draco é que a gente possa dar uma plataforma mínima para o independente a publicar e para novos autores surgirem, né? E eu me lembro, não sei se eu vou lembrar de todos, mas eu lembro de 2 trabalhos em especial que eu fiz em coletâneas deles. Um foi Imaginários, volume 4, que inclusive a capa é do Geraldo Borges, que ele desenhou a capa inspirada numa história, que é a primeira história, se eu não me engano, que abre o álbum, que é desenhada pelo Rafael Dantas, com roteiro, se eu bem não me engano, da Larissa Palmieri. Não sei o que é francês, né, Rafael? É o Maldito Francês, Maldito Francês, isso mesmo. Pela Jussara Gonzo. Jussara Gonzo, falaram isso não, foi a Jussara Gonzo. E aí eu publiquei uma história nessa coletânea da Imaginários volume 4 com o Kalel Mendes e o Maxwell Duarte, na época. A gente resgatou os personagens de Alma de Dragão e fizemos uma história curta, completa, né, sem precisar ficar apresentando os personagens, mas já para mostrar potencialidades deles. E aí, no trabalho seguinte, participei de uma coletânea que eu mais gosto, que eu fiz deles, que é o Space Opera em quadrinhos, com desenhos da Caroline Rocha Bastos, muito legal. E esse trabalho em especial foi meu grande teste de fogo mesmo, porque eu fiz um primeiro roteiro, mandei para eles aprovaram em massa, então fiquei calmo. Quando estava, tipo, a 1-2 semanas do fim do prazo, o Rafael me manda o Rafael Fernandes me manda um e-mail dizendo, pô, o roteiro não tá bom, eu não sei quem aprovou isso daqui, e a gente vai ajeitar. Aí eu disse, Rafa, não dá tempo, cara, eu tô cheio de coisa para fazer. Na época eu tava casado e era ter de lidar com casa, com mudança, com conta, eu tava com a minha cabeça super cheia, tava terminando a universidade, então tava bem em excesso mesmo. Aí eu não quero saber, eu não quero chororoto, tem 1 semana para me entregar um roteiro melhor, porque eu sei que você pode fazer um roteiro melhor. Então, assim, ele confiou plenamente em mim e realmente eu pude fazer um roteiro melhor, que eu acabei tendo um carinho enorme, acho que mudaria pelo menos metade dele, mas tem trechos muito bacanas da história. A Caroline foi perfeita na arte, fez uma arte lindíssima, que eu acho que combinou muito com aquilo que a gente estava fazendo. Então, assim, e a Draco está sempre no meu coração. Na Lâmina Azulada, a primeira ideia era ser publicada pela Draco, para falar a verdade. Numa parceria, em um acordo, né, de ética que eu tenho com o Rafael e com o Eric Santos, né, o Eric Gama. E aí, só que aí eu cheguei para o Rafael e disse, Rafael, é muita burocracia junto à Secretaria de Cultura para eu poder apresentar para a Draco. Eu quero ter que cuidar disso daqui eu sozinho, publicar independente, e aí, quem sabe, num segundo momento, a gente leva uma outra obra para vocês. Ele disse, não, sem nenhum problema, foi super compreensível, e disse, vai em frente e faz sucesso aí. Ou quando esgotar, numa segunda edição, quem sabe. Bem, então vou pegar aqui o mote de você ter citado o Rafael numa das histórias que você fez para a Draco. Quero conversar um pouquinho com ele agora, né? Rafael, a gente não vai começar pela Draco, tá? Eu queria que você começasse como o Luiz começou, contando para a gente como é que os quadrinhos entraram na sua vida. Cara, os quadrinhos entraram na minha vida, eu era criança, muito criança mesmo, acredito que uns 6, 7 anos de idade. Eu tenho a imagem na minha cabeça, você conhece aquela pracinha da faculdade, da UFC, que tem aquele HM Lanches, do pastel, né? E lá tinha uma banca, não sei se ainda tem hoje, e eu me lembro que eu caminhando naquela praça, eu vi uns quadrinhos, assim, na porta da banca, e fiquei, né, fissurado. E a minha madrinha, que pessoa que sempre me ajudou muito, sempre acreditou muito nesse sonho de quadrinhos, ela foi a primeira pessoa a dar um...
Ela comprou um quadrinho do Wolverine e um do Homem-Aranha. E eu me lembro que esses 2 quadrinhos, meu amigo, duraram bastante tempo, viu? Porque eu li, reli, e eu dei uma pausa nessa parte de quadrinhos, com esses 2 quadrinhos sempre guardadinhos, sabe? E como adolescente, nunca mais li nada. Quando eu fui ficando adolescente, eu voltei a comprar quadrinhos, voltei a ler, voltei a colecionar. E aí foi quando, até então, eu só curtia as histórias. Eu lia, independente de qualquer personagem, de qualquer artista, eu estava ali curtindo. Até que, embora hoje não tenha nada a ver com o que eu estudo, com o que eu desenho, eu tive contato com o Jim Lee, nas histórias dos X-Men. E o desenho do Jim Lee me chamou tanta atenção que, naquele momento, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, e naquele momento, botei na cabeça que eu queria desenhar quadrinhos. E, de lá para cá, foi sempre buscando esse projeto, né, esse sonho. Estudei. Como é que foi o começo da sua carreira profissional, então? Já que você colocou isso na cabeça e conseguiu, como começou? Foi como assistente do Al Rio? Cara, profissionalmente foi. Primeiro, realmente, trabalho pago para mercado americano, mercado de quadrinhos, foi finalizando as artes do Al. Eu trabalhei numa ONG chamada Edista, dava aula de desenhos para criança carente. E lá eu tive contato, a oportunidade de conhecer o Álvaro. E a partir disso, eu me lembro que eu fiz um curso que ele tinha em frente ao S, e num dos desenhos que ele viu, ele se interessou pela arte final. Eu fiz uns testes e tal, e lembro que eu estava no bairro onde a gente mora, estava jogando bola na rua, e a minha madrinha veio me avisar que o Álvaro estava no telefone. Aí eu larguei a bola, saí correndo para casa para atender. E era ele querendo que eu finalizasse umas capas. Se eu não me engano, era para Avatar Press e acho que Tocol. Então, eram 2 capas de cada. E aí eu finalizei, fui lá na casa dele, busquei as páginas, finalizei as artes e passei um bom tempo trabalhando com ele, acredito, mais de um ano, talvez até mais. Vale ressaltar que nessa época não se mandava nada por e-mail, né? Ou era via correio, você tinha que ir na casa da pessoa, pegar o original, e você finalizava no original dele, não é isso? Finalizava no original. Aí responsabilidade grande como profissional. Aproveita e fala um pouquinho sobre a importância do Al Rio, esse grande mestre para os quadrinhos cearenses e mundiais aí. Porque o já tinha falado do Mino, né? Falou do Capitão Rapadura. É muito, muito importante, na minha opinião, registrar também a importância do Al Rio nesse nosso bate-papo. Cara, na minha vida profissional como desenhista de quadrinhos, eu tive 2 grandes professores. Um é você, que é uma pessoa que marcou muito a minha história. A gente conheceu adolescente ainda. Então, quer dizer, o estúdio do Daniel Brandão faz parte assim, da minha história, da minha vida, desde o início do sonho dos quadrinhos, né? Até vocês viram antes até do que o Álvaro. Conheci você, fiz os cursos do estúdio. E, posteriormente, o Álvaro, cara, que era uma pessoa assim que até é difícil falar, sabe? Até emocionado, porque era um cara um artista completo. O Álvaro, ele conseguia desenhar, finalizar, pintar no computador, pintava com aquarela, pintava com óleo, fazia quadros, tocava violão, tocava com gifu, dava jazz. Então, era assim, um artista completo, né? Eu, pessoalmente, acredito que ele tenha sido um dos maiores artistas de quadrinhos do Ceará. Acredito que ele tenha sido realmente um grande nome, um dos maiores do mercado americano de quadrinhos. Ele era sensacional. Sem dúvida. Extremamente generoso, né? Extremamente generoso. A quantidade de pessoas que ele ajudou foi absurda. E deu muitas escrevidas.
Então, você entrou no mercado norte-americano, você entrou já de cara como assistente do Al Rio. Eu sei que a sua carreira no mercado americano tiveram fases diferentes, mas eu queria que você falasse sobre seus principais trabalhos nesse mercado, né? Assim, juntando toda a época desde que eu comecei, eu acho que eu destacaria os principais, isso para o mercado americano, né? O autoral, a gente acredita que vai falar depois do Lâmina, da Caru, mas para o mercado americano foi um trabalho pequeno que eu fiz para o Dr. Who, né? Que é aquela série de televisão, foi uma editora chamada Titan Comics, da Inglaterra, se eu não me engano. Ela publica mensalmente várias séries do Dr. Who, das várias fases que ele tem, né? Séries de televisão. Tem uma série, foi a primeira série que eu fiz, minissérie, né? Quadrinhos, que é para a editora Action, não. Black Bat, que foi para a editora Action Lab, isso. E um dos maiores sonhos que eu tinha de desenhar, eu consegui realizar, que era desenhar o Fantasma. Consegui desenhar o Fantasma para Free Publications, que é a editora da Austrália, e apesar de eu sempre ter lido quadrinhos, mas o Fantasma, não sei explicar o porquê, era o personagem que eu mais sonhava em desenhar quando criança, sabe? E foi até uma surpresa que foi de repente, foi uma coisa assim, muito surpreendente, foi da noite para o dia essa oportunidade. Que maravilha. Eu queria falar, então, sobre os seus quadrinhos autorais, né? Assim, você começou trampando lá para fora, depois você resolveu investir em quadrinhos autorais, você lançou um selo chamado Comics, né? Conta um pouquinho dessa aventura aí, desse selo, dessa empreitada autoral. Bom, a Comics é um sonho muito antigo que eu tenho, que ainda não foi embora. O Luiz conhece, sabe que a gente sempre está matutando essas ideias de dominar o mundo, né, Luiz? E, então, eu tenho uma vontade muito grande de publicar histórias autorais, né? É algo que eu tenho desde muito novo, uma série de projetos guardados, escritos, que me dá muita vontade de escrever, de falar sobre isso, sabe? E na época surgiu a oportunidade de ir em frente com esse projeto da Comics. Foi, se eu não me engano, ele foi inspirado naquele Comixology, que é um site americano de leitura online, né? E aí, eu, com a turma do trabalho, onde eu trabalhava numa agência de publicidade, meu primo Raul, que é um grande parceiro também dos trabalhos de quadrinhos, a gente começou a falar esse projeto, né, de quadrinhos, mas principalmente com a ideia do quadrinho brasileiro, né, as temáticas brasileiras, para tentar criar uma editora, né, e vender esses quadrinhos online e, quem sabe, vender a forma impressa. A partir daí, a gente começou a tentar trazer quadrinhos de fora, né? Traduzir. O Luiz entrou a primeira vez, era para traduzir, não era, Luiz? Traduzindo dois títulos com comics. Isso. Um título que vinha da Itália, era Robô Apaixonado, né? Era esse? Isso, Robô Apaixonado, o Luiz traduziu, e a gente estava nessa ideia, nessa pegada de tentar levar o selo Comics para frente. A gente chegou aí para a Comic Con de 2015, para o FIC, e levando todo esse projeto na bagagem, né? Para tentar vender a ideia da plataforma Comics. Infelizmente, faltou um pouquinho a mais de planejamento, né? Aí acabou ficando um pouquinho de lado, mas a gente é teimoso, a gente ainda não perdeu as esperanças de voltar com essas ideias de quadrinho autoral, né? Mas, sem dúvida, rendeu frutos, né? Assim, bem, sobre os frutos do selo, assim, a gente poderia falar do Mandacaru Vermelho e do Cavaleiro Andante. Você considera esses dois frutos? Avante. Você considera esses dois frutos desse período, dessa sua empreitada? Sim. O Mandacaru, ele partiu junto com a ideia do Comics.
comecei a produzir. Era o carro-chefe da Comics. E a turma que estava comigo até ajudou a bancar o colorista, que é o Patrick Gama, colorista excepcional, para mim, um dos melhores que eu já vi. Gosto demais do Patrick. Você conhece o Patrick, lembra dele? Né? Conheço, lembro dele. Então, a gente produziu o Mandacaru, estreou, acho que com alguns títulos na plataforma. Se eu não me engano, posso estar errado, mas a gente foi uma das primeiras plataformas nesse sentido no Brasil, não foi, Luiz? Se eu não me engano, acho que foi por aí. Na verdade, veio que numa caminhada, né? O Comics surgiu, acho que algumas semanas depois surgiu eu esqueci o nome da outra, que também eu sei qual é que tu tá falando. Que tem uma logozinha a roxa, que eu esqueci agora o nome dela. Mas que eram também uma iniciativa do pessoal de Fortaleza. Isso. Né? Depois veio o Social, né? Que aí foi onde enterrou de vez, né? A ideia. Mas aí a gente já partiu com o Mandacaru e a gente tinha alguns outros projetos que era... Social Comics, obrigado, Geraldo. E aí tinha outros projetos também, um do Carlos Reno, um desenhista de São Paulo, muito bom, cara, muito bom, ótimo artista. Tinha esse robô apaixonado, que era um material italiano. Outros materiais que a gente estava tentando produzir. Só que para viajar para a Comic Con, só com o Mandacaru eu não estava muito satisfeito, sabe? E o meu filho, o João Lucas, tinha criado um personagem que a gente virou assim, quando eu mostrei o Luiz o desenho, o Luiz, cara, vamos fazer um HQ, eu bora. E começamos a escrever. Aliás, o Luiz começou a escrever, eu passei esse ponto para ele começou a escrever, criou uns orcs que até hoje, para mim, é uma das maiores criações do Luiz, aqueles orcs vermelhos. E a gente só tinha, acredito que 18 a 20 dias para ir para a Comic Con, né, Luiz? 22 dias, cara. E eu endoidei dentro de casa e fiz 16 páginas desenhada, finalizada e colorida. E a gente já amou e correu, e o Luiz desesperado, que não vai dar tempo, e vai. E um colega da gente, que eu tenho até que agradecer, o PP, fez o milagre também de imprimir em 3 dias, fez uma coisa assim. E a gente partiu na bagagem para ir para o Comic Con. Essa foi a primeira parceria de vocês? Foi. Assim, em quadrinhos foi a primeira. Em quadrinhos foi. A gente começou na Comics, né? A ideia era o Luiz ser tipo um editor, revisar as histórias e tal. E, claro, escrever, que a gente já conversava sobre ele criar projetos. E aí o primeiro foi o Avante. Mas eu me lembro também que depois o Lâmina, a gente abriu uma votação, lembra, Luiz? A gente apresentou uns projetos e a gente colocou o Lâmina junto com a turma para votar qual seria o próximo projeto. E aí a galera votou do Luiz e a gente até começou, acho que eu fiz 5 páginas nessa época, não foi? Deu uma pausa por causa da queda do projeto da Comics e a gente retornou ano passado. Mas o Lâmina, na época da Comics, ele já estava na ideia de produção. Era assim. Pois então vamos falar sobre o Lâmina Azulada. Agora vocês vão responder livremente, eu não sei como vocês vão se organizar aí, né? Eu, particularmente, que acompanhei a produção do Lâmina Azulada, eu acho que essa é a obra mais ousada da carreira de vocês, né? Como nasceu esse projeto? O Lâmina, em si, a ideia dele não era fazer o quadrinho que a gente tem hoje, né? Quando eu ainda estava discutindo com o Kalel, logo que a gente começou, lá no comecinho mesmo, falando sobre tentar outras obras e tal, quando eu já estava trabalhando com o Kalel, o JJ, o Cristiano Lopes, que nós estávamos trabalhando juntos no mesmo local, né? A gente começou fez um brainstorm de várias ideias e tal, e eu resgatei uma ideia. Eu sou muito fã dos seriados japoneses, né? Tipo Jaspion, Changeman.
E em especial eu adorava muito a ideia do Kamen Rider, que era um herói que era feito, que ele utiliza como se fosse o poder de um gafanhoto para isso. E a minha ideia inicial era, quando eu apresentei para o Kal-El, foi nesse meu brainstorm, né? Eu disse, cara, eu estava pensando em fazer a história de um samurai que a morte, que um desses espíritos japoneses impediu ele de morrer e ele tem que matar esse espírito para poder conseguir morrer. Ele é velho e ele vai ser um Kamen Rider. E aí o Kal-El olhou para mim e disse, cara, por que tu vai fazer um samurai se tu não faz com uma coisa mais brasileira, tipo um cangaceiro, um bandeirante? E aí, tomado pelo meu ego, eu fiquei mordido. Eu achei ruim o que ele falou, e aí engavetei, deixei para lá. Na realidade foi ótimo. Foi? E na realidade foi ótima a dica, né? Não, aí depois, quando eu disse, cara, o Kal-El tá certíssimo, né? Tempos depois, eu comecei a repensar a história. E no momento que eu decidi que ele ia ser um cangaceiro, né? Ali ele desengrenou. Eu tava, inclusive, revisando, eu acho que eu fiz 5 a 6 versões do roteiro antes de chegar na versão que a gente tem agora. Não sei se vai dar para mostrar, mas essa página aqui, inclusive, de anotações, são de um mapa de como a história iria ser tratada, com os vários elementos dela e tal. E aí isso era 2014. Não, mentira, era 2012, 2013. Por aí. Nossa. A história tem 7 anos, mais ou menos. O cerne dela tem 7 anos, né? E aí, a ideia inicial era que o Cristiano Lopes desenhasse. Eu estava no frisson, estava desesperado, muito afim de fazer um trabalho com o Cristiano. A gente tinha acabado de fazer o Capitão Rapadura lá em 2014. Eu já vinha tratando do Lâmina desde 2012, 2013, mas 2014 eu trabalhei com o Cristiano com o Capitão Rapadura. A gente estava fazendo uma tirinha chamada Demonaldo, que era uma tirinha sobre um demônio que ele encabulava o trabalho no inferno, enrolava, dizer que as condições não eram boas, enfim. E a gente já estava nessa parceria, trabalhando junto há algum tempo. Então, Lâmina foi pensado para ele, né? Caramba, esse trabalho tem que ser feito com o Cristiano. Só que, ao mesmo tempo, ao decidir o tamanho desse projeto, até agradeço muito ao Zé Wellington, que me ajudou editorialmente a ver o projeto mesmo, a apresentar ele profissionalmente, eu vi que o Cristiano não ia ter tempo para fazer e eu ia ter que pagar o cara. Então, veio a primeira grande decisão, o primeiro grande corte do projeto, que foi o seguinte: isso aqui só vai para frente se eu puder pagar o meu artista. Ponto. Né? Então, vamos aproveitar para dizer como é que você chegou no Rafael Dantas, então. Aí é que veio o grande lance. Projeto. Aí é que veio o grande lance. Quando eu decidi que eu tinha que pagar alguém para poder fazer isso, que só valia a pena essa história se o desenhista fosse pago de alguma forma, e ele já tinha caminhado, algumas páginas tinham sido feitas pelo Maxwell para apresentar editoras e tal. O Maxwell fez até alguns visuais de personagens para a gente poder apresentar em algumas editoras. Como não tinha como pagar um desenhista, eu acabei quebrando a parceria. O Cristiano não poderia ir, o Maxwell, que estava ali ajudando também, eu ajudava no trabalho dele, ele ajudava nesse meu. Eu disse, cara, eu vou ter que dispensar porque eu não tenho como te pagar, né? E aí, na época, eu estava já fazendo alguns letramentos, e eu fiz um letramento pro... Eu esqueci o Rafael... É um outro Rafael Tavares. Ele tem um título chamado Invictus. Ele precisava de alguém que diagramasse o trabalho dele e letrasse. Então, alguém falou, acho que foi o Fernando Lima que falou sobre mim. O Rafael Tavares conversou comigo, apresentou o projeto. E nisso que ele apresentou o projeto de maneira geral, tinha 2 rascunhos do Rafael Dantas no projeto. Era um alienígena e uma criança lá. E eu, na hora que eu bati o olho nesses 2 rascunhos, eu disse, eu quero trabalhar com esse cara. É com esse cara aqui que eu quero trabalhar. Foi uma primeira vez. E nem essa barba ele tinha ainda, né? Não, cara, o bicho era imberbe.
Rapaz. Eu disse, caramba, é com esse cara que eu quero trabalhar, é com ele aqui. Mas as coisas foram passando. Quando eu vi a Iniciativa Comics e quem estava à frente da Iniciativa Comics, aí eu fui demitido. Eu disse, cara, puxei conversa com o Rafael, aqui, acolá. Ele, não, eu tô querendo traduzir, eu sei inglês. Eu posso ser teu tradutor. Eu sempre comento pela beirada mesmo, assim. E aí eu disse, e aí o Rafael, pô, tu posso sim. Aí eu traduzi 2 trabalhos com ele, né, e tal. E aí veio a ideia do Cavaleiro Avante. Aí, Luiz, que tal? Cara, me dá esse roteiro que eu faço ele. Eu faço no tempo que tu precisa. E aí eu fiz o roteiro, ele gostou, o Luquinha aprovou, e eu, pronto, é isso. Aí, Luiz, e tal, cara, eu tenho essa ideia. Aí foi quando eu tirei o Lâmina Azulada de novo do bolso. O que é que tu acha? Ele, cara, eu adorei isso daqui, muito bacana, vamos fazer. Aí o Rafa, mas é o seguinte, eu só vou fazer isso aqui se eu puder te pagar. Porque não vão ser poucas páginas. Aí disse, vão ser o quê? Umas 60 páginas? O Rafael, serão 102 páginas. Aí ele, ei, macho, é muito. Aí, não, mas tem que ser um projeto grande mesmo e tal. Aí, não, pois vamos fazer aos pouquinhos. Eu, não, Rafa, quando eu tiver como lhe pagar, a gente vai. Mas aí a gente foi fazer outros trabalhos juntos. A gente fez um trabalho que eu curto muito, cara. Eu faço muitos trabalhos institucionais, né? Feira da Música, exato. Feira da Música. E a gente criou uma banda fictícia para ensinar, né, como é que é participar da Feira da Música e tal. E aí, já nessa meiota de, papai, eu tenho que ganhar esse rapaz. Aí o Rafa, peguei um trabalho aqui, tá afim? Aí, bora, deixa eu ver. Era direto no queixano. E aí, eu tá afim de ver ele, bora fazer. A gente fez junto. Eles distribuíram gratuitamente na Feira da Música. A revistinha tem uma canção que eu inventei lá, com umas rimas. Eles fizeram uma versão cantada, cara, da letra que eu criei para a revistinha. Então foi legal. E ali a gente já tinha ganhado ele. Desde então a gente foi trabalhando com Lâmina. Aí, Luiz, eu vou começar o Lâmina. O cara, não comece. Vamos ver como financiar. Tu vai mostrar para a editora? Não, a editora não. E aí eu publiquei o Lâmina em 3 editais de cultura. Publiquei, eu acho que foi em 2015. Não, publiquei em 2014, quando a gente já estava conversando. Publiquei não passei. Publiquei no edital de 2015. Também não passou. Chegou ainda na segunda rodada do edital de incentivo às artes. Em 2016, aí a gente passou. Aí o Rafael, tu vai ser pago. Vamos fazer esse quadrinho. E aí pronto. Massa, eu me lembro que ele pegou um detalhe. Esse Luiz me apontou eu me lembro que ele chegou e disse assim, eu perguntei, Luiz, vão ser quantas páginas mesmo? Não, cara, relaxa, vai ser umas 60. Aí tá, 60 tá show. Aí veio 75. Aí eu, não que você quer 75, vem 100. Aí a gente parou mesmo assim, foi Luiz, aí 75. No final foram 92 páginas. Rafael, conta para mim, então, você de fato, quando entrou na produção com o edital aprovado, eu imagino que você também você estava trabalhando com o mercado estrangeiro, né? Você estava com trabalhos paralelos. Assim. Como você conseguia encaixar a produção do Lâmina no seu ritmo de trabalho, Rafael? Cara, no começo, eu confesso que foi bem devagar, sabe? Fiquei trabalhando e fazia uma página do aqui, outra mais ali e tal. Aí tinha vezes que eu acelerava e tal. E aí foi chegando no final do ano, o Luiz se desesperou. Estava preocupado. Quero registrar que eu acompanhei esse desespero de perto. Quero registrar que eu acompanhei esse desespero de perto. Pois aí eu vi, rapaz, eu tô matando luz do coração aqui, aí eu vou apressar um pouquinho, né? E comecei a acelerar mais o andamento no final do ano e tal. Estava dando para conciliar bem com o trabalho, com o mercado americano, mas chegou uma hora que eu vi que realmente estava pesando
e que o Luiz já estava com a arritmia cardíaca lá em cima, e eu me planejei para, acho que foi fevereiro, final de janeiro, fevereiro, eu parei tudo que eu estava fazendo e fiz só lâmina. Terminei as últimas páginas, fiz só lâmina. Aí, realmente, no último mês de produção, eu não trabalhei para quem, fiz apenas o lâmina, para poder terminar e salvar a vida do meu querido amigo Luiz. Eu quero registrar como um grande elogio a você, Rafael, que você acabou cumprindo o prazo e não caiu a qualidade, né? Normalmente, num ritmo como esse, quando você está ali no começo, fazendo poucas páginas, você super capricha nessas páginas, porque você tem muito tempo, e quando chega nesse aperto aí, você acaba... É comum acontecer do desenho ficar mais simples, enfim. No seu caso, não. Eu achei que você manteve a qualidade até o final e conseguiu soluções gráficas impressionantes para o álbum, né? Rafael, fala... Na minha opinião, assim, o letramento, ele faz parte do visual, né, do álbum, assim. As letras, os balões, eles fazem parte também do visual da página. E o letrista, vocês contrataram um renomado letrista, né, o Davidson Manes, que é um dos melhores letristas do Brasil, na minha opinião. Então, eu queria que você, mais o Rafael do que o Luiz, aí falasse sobre como você viu esse letramento no final, assim, como os balões e as letras se encaixaram na tua arte aí, através do trabalho do Davidson. O Luiz é prova aí das conversas que a gente teve, né? Bicho, eu fiquei realmente impressionado com o Davidson, porque ele mudou a minha forma de ver balonamento e as onomatopeias. Ele conseguiu pegar desenhos, cenas que eu fiz, e transformar a onomatopeia como parte do desenho. Tanto que tem gente que acha que o desenho é aquilo ali. Não acha que foi feito, né, no balonamento. E realmente ele mudou a minha concepção em termos de letreiramento, de onomatopeia, diagramação. Foi, assim, uma mudança de pensamento e de observação de como isso é importante. Foi o Davidson que proporcionou. Eu achei o trabalho dele também fantástico, né? Eu acho que vocês três conseguiram criar uma liga que deu muito certo. Então, eu queria que vocês aproveitassem agora esse espaço, esse momento, para vender um pouco esse projeto. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a história, seus personagens preferidos. Claro, sem dar spoilers, né? Mas como vocês contariam, ou definiriam, ou resumiriam o Lâmina Azulada para quem está assistindo a gente agora? Eu vou, antes de falar isso, eu queria só puxar o papo do Davidson. Claro. Eu tive a sorte enorme de conhecer o Davidson na CCXP de 2015. Como sempre, eu não fui à procura do trabalho dele, eu fui oferecer o meu trabalho a ele para ver se ele poderia me aceitar, e eu pedi para escrever o Justiça Sideral. Ele acabou me dando o título inteiro do Justiça, me deu liberdade de escolha. E o Davidson, apesar de muitas vezes ser visto como um letrista, mas o Davidson ele é um artista muito completo. Ele pode facilmente ser editor de qualquer editora do Brasil, ele tem uma visão editorial, ele tem comunicação clara, assim, óbvia, muito boa mesmo. E, tipo, ele é um profissional, acabou se tornando um grande amigo, e ele é um artista muito, muito bom. Eu aprendi um bocado com ele. Logo que acabou o projeto do Lâmina, eu disse: Davidson, estou saindo daqui pensando de outra maneira por tua causa, cara, porque ele foi essencial mesmo. Eu estava meio que disposto a assumir o letramento do Lâmina, mas no momento que eu cheguei, fiz o convite ao Davidson, a gente combinou um valor, combinamos uma forma de trabalho. Ele não só fez o letramento, como ele ajudou em uma série de outras coisas. Então, assim, eu não sou só grato a ele, eu me sinto quase que devendo a ele mesmo pelo trabalho profissional e maravilhoso que ele fez. Eu sempre brinco com ele, cara, se eu não consigo perceber o teu trabalho porque ele está completamente amalgamado com o desenho, é porque ele foi melhor do que se esperava. E realmente o letramento dele vai para, enfim, sem palavras. Com relação ao Lâmina,
tentando resumir, né? Conta a história de Euclides, que ele é um cangaceiro já bem velho, começa a história enterrando o último parceiro, o último amigo dele, que é um cão, Curió. Até muita gente que leu diz como é que tu já mata um cão nas primeiras páginas. Pô, é bem melhor do que eu fazer o coitado do cão morrer na última e tu ficar com raiva de mim. Então, deixa eu matar logo o bichinho. E ele, então, recebe a visita, no momento desse enterro, ele recebe a visita de uma entidade de nome Severino, que é um correspondente, né, com traços nordestinos ao Caronte, que é a figura grega que atravessa as almas no Rio dos Mortos. E ele faz um convite, né, diz, eu gostaria que você me ajudasse a derrubar o meu senhor, né, aquele que está acima de mim. E ele nunca diz quem é esse senhor, até certo ponto eu acho que nem importa. E o cangaceiro olha e diz, não, já chega de peleja na minha vida, eu quero só o meu descanso. Aí ele, pois se você quer seu descanso, então quer saber, eu não vou dar. Você vai ficar aqui na vida, vai sofrer com o tempo, o seu corpo vai envelhecer, vai pegar doença, mas você nunca vai morrer, você nunca vai descansar. Então, assim, ele resgatando uma sabedoria, o Euclides resgatando uma sabedoria dada pela a capitã dele, a Diadorim, ele vai em busca desse artefato, da lâmina azulada, que seria um item mágico, né, um item maravilhoso, que poderia ajudá-lo a reclamar o direito dele. Acho que desde o começo da história eu tento mostrar isso, que não quer dizer que ele vai conseguir, só quer dizer que ele tem direito de reclamar por isso, né? É uma história sobre culpa e redenção, né? Eu me espelhei muito, procurei muito os clássicos gregos, né? Como as grandes tragédias gregas, as tragédias de Shakespeare, para poder traçar a linha desse personagem. Então, é uma grande tragédia, para falar a verdade, né? Mas com uma cara, um aspecto, com uma face, né? Uma máscara, que é uma máscara nordestina. Então, o texto, ele procura, ele não tem, eu sempre gosto de dizer que as falas, elas não são bem falas nordestinas, elas são um sincretismo de vários elementos do Nordeste que estão ali meio que de maneira teatral. Os personagens são parecidos conosco, o ambiente, que é fantástico, e novamente eu puxo para o Rafa, porque eu queria criar um Nordeste que fosse parecido com qualquer terra fantástica, mas ainda parecesse o Nordeste. Então, você tem um ambiente que ele é incomum, as fronteiras dele são esquisitas, mas tem tudo que a gente vê. Tem a Caatinga de um lado, tem a Mata Atlântica do outro, sabe? Então, é muito isso. Com relação a personagens, eu não sei. Eu acho que eu gosto mais de trechos da história do que de personagens em si, depois parando para ver. Apesar de eu gostar muito da Diadorim, que é uma personagem bem legal, foi muito gostoso escrever. A história acho que se decidiu no momento que eu decidi como ela deveria ser. Eu acho que gosto mais de trechos da história do que realmente de personagens em si. E, em especial, tem um trecho que é o meu favorito, que é o momento em que a Diadorim fala sobre ela mesma. Ela que parece ser uma mulher letrada, que tem um conhecimento que veio antes, né? E ela fala sobre si e acaba se emocionando ao fazer isso e pergunta sobre quem é o Euclides, né? E o Euclides puxa pela família dele, puxa do pai e a mãe dele, dizendo que o pai dele era um jangadeiro, a mãe dele era uma tecelã, era uma artesã, que ele era filho o pai dele era filho do mar e a mãe dele era filha dos ventos. Então, eu acho aquele trecho muito bacana. É um monólogo, o Rafa desenhou como monólogo, tem até uma parte muito legal que essa página especial era para ter, ela foi refeita várias vezes, mas o Rafa pegou a única versão pegou a primeira versão que eu fiz e ele desenhou como se fosse um monólogo, ficou perfeito. Eu disse, tu quer que eu mude? Não, não muda, do jeito que tá perfeito, e deixa. Então, acho que ali é um momento em que eu realmente gosto da história, assim, que eu digo, poxa,
isso daqui eu consegui fazer legal, ó. Bem como o fim. Fim especial, eu me dediquei muito a ele. Eu acho que eu dei um fim bacana dentro do... Ao mesmo tempo com um tom de tragédia e um tom de esperança, que era meio que o que eu queria. Queria ouvir um pouquinho o Rafael. Eu tive a honra de escrever um texto sobre o Lâmina, fazer uma ilustração também sobre o Lâmina, né? Sem sombra de dúvida, Luiz, eu escrevi isso, né? Que você criou um épico com influências de Excalibur, do Rei Arthur, né? Do Caronte na mitologia grega, mas com um cenário absolutamente nordestino, né? E o Rafael Dantas, ele vem com um traço absolutamente cheio de personalidade, mas ao mesmo tempo carregado de referências brasileiras muito importantes, né? Dentre elas ali eu enxergo muito do Flávio Colin nesse trabalho do Rafael, eu enxergo muito do Danilo Beruti para falar sobre um autor mais moderno. O Rafael obviamente pode me corrigir, mas na realidade ali é um amadurecimento do Rafael Dantas, autor de Mandacaru, né, de Mandacaru Vermelho. Ele é aquele autor que já fez uma obra nordestina absolutamente linda, né, amadurecido no Lâmina Azulada, né? Então, eu queria que o Rafael falasse um pouco sobre a estética que ele criou, né? Ele é co-criador da obra, porque a parte visual ele conseguiu traduzir aí as palavras do Luiz muito bem. Então, eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, sobre esse trabalho dessa criação, dessa mitologia nordestina. Cara, vou começar falando rapidamente quais são os personagens que eu gosto. Eu, apesar do Euclides ser o principal, o que eu mais gosto é a de Adorim, pela forma como ela se comporta na história e o visual dela. Eu adorava as partes que tinha desenhado de Adorim. E tem outro personagem que eu não sei nem explicar assim como é que traduz, se ele é um personagem em si. É o Araruá. Para mim foi um grande desafio desenhar, não sei se eu vou estar dando spoiler, acho melhor é o Araruá, né? É um personagem que aparece na história e que o Luiz me deu, acho que o maior desafio dessa HQ foi desenhar esse personagem. Eu me lembro quando eu vi, eu botei as mãos na cabeça e pensei, como é que eu vou desenhar isso aqui? E deu certo, né? E agora, pulando para a parte estética, é interessante que o Mandacaru e o Lâmina, coincidentemente, é como você falou, eles foram pontos cruciais no meu amadurecimento como artista. O Mandacaru, ele veio depois que eu conheci a obra do Jean Giraud, Moebius. Mais especificamente, o trabalho dele no Tenente Blueberry. Ali, cara, até então eu estava tentando trabalhar para o mercado de quadrinhos, né, desenhar super-heróis e tal. E por mais que eu estudasse aquela coisa do traço do super-herói, eu não assimilava, né? Rachuras, situações heróicas, né? Angulações. E quando eu conheci o trabalho do Moebius, eu vi que era possível criar quadrinho assim de uma forma mais novelesca, né? Uma coisa mais bem narrada e tal. E aquilo ali foi a primeira grande transformação que eu tive visualmente, assim, foi um marco para mim, realmente, o Jean Giraud. Tanto que o Mandacaru, apesar de não parecer, até porque você estudar um mestre como aquele é muito difícil, né? Você assimilar as coisas, mas foi muito inspirado no trabalho do Jean Giraud. E o Lâmina, ele veio num ponto que eu finalmente achei o caminho para a minha arte, que foi quando eu conheci. Na verdade, eu redescobri, porque eu já conhecia, quando eu redescobri o trabalho do Alex Toth. Então, quando eu redescobri o trabalho do Alex Toth, e aí veio um pouco atrelado também aquele artista Chris Samnee, não sei se você conhece, né? Chris Samnee. E aí, cara, ali foi a outra grande
transformação no meu desenho. Foi quando eu vi o Alex e eu vi que menos é mais, né? Eu vi que eu não precisava mais estar enlouquecendo, tentando fazer rachuras, tentando fazer o estilo Ivan Reis, o estilo mais quadrinho, né? Que a gente tem nossas limitações, né? E eu conseguia assimilar esse tipo de quadrinho, né, americano, que é muito pedido no mercado. E o Alex Toth, ele me deu essa direção, né? E eu passei a estudar realmente o Alex Toth, estudar muito mesmo, diariamente, Alex Toth, os trabalhos do Chris Samnee, e outros artistas também, claro. O Flávio Colim, você acertou, passei muito tempo vendo as coisas do Flávio Colim, principalmente na época do Mandacaru. E eu gosto bastante do Mignola também, mas realmente o Toth foi a grande virada assim, do meu trabalho, né? E hoje eu não me vejo com um estilo de desenho ainda, mas assim eu já sinto que eu encontrei o caminho, sabe? No desenho. Eu sinto que eu hoje me encontrei, né, visualmente, minha identidade está começando a ir para um caminho que eu estou gostando de fazer, né? E o Lâmina foi a oportunidade perfeita de traduzir isso. Que a gente só consegue desenhando, né? Ralando, e gente dizendo que vai dar 70 páginas e dando 75. Aí é que a gente Rafael, eu posso afirmar que desde o Mandacaru, quando vocês esquecer de assinar alguma obra, a gente já consegue reconhecer. Então, sim, você tem um estilo próprio de traço, de desenho, agora querendo ou não, independente das suas influências futuras, né, eu posso afirmar a você que quando a gente chega nesse estilo, ele é mutável, ele vai evoluir, ele vai mudar, ele vai absorver novas referências, mas ele sempre será um traço do Rafael Dantas, né? Isso você já tem há alguns anos, e realmente acho que no Lâmina você está amadurecido como quadrinista. Eu vou dar esse depoimento aqui, por ter acompanhado muito de perto. Alguns roteiros do Luiz eu li, alguns trechos da história eu li antes de você desenhar, antes de você mandar as páginas. E eu ficava irritado com o Luiz, né? Eu chegava para o Luiz e disse, cara, isso não dá para desenhar, Luiz. Você está louco, cara. Isso é indesenhável. E, de repente, pegava a página do Rafael e me calava, né? O Rafael conseguia desenhar de uma maneira ainda mais extraordinária do que eu tentava imaginar aquilo que o Luiz escrevia, especialmente o final. O Luiz deve lembrar dessa conversa que a gente teve sobre o final. Ele disse, cara, não dá para desenhar esse cenário, né? E deu para desenhar. Então, Rafael, você é um artista, além do Luiz ser um escritor extraordinário, né? Ter se tornado, nesses 10 anos, um escritor extraordinário, uma pessoa com quem eu quero trabalhar para o resto da minha vida. Você, Rafael, é um dos melhores quadrinistas que o nosso Ceará tem hoje em dia. E eu afirmo isso sem ter nenhuma... Não precisava, né? Eu não precisava afirmar isso agora nessa live, mas eu não ia também perder essa oportunidade de falar isso para você. Eu queria chegar aqui na parte final desse nosso papo. Obviamente, vocês vão ter espaço para falar sobre alguma coisa que eu não perguntei, mas eu não tenho dúvida de que o Lâmina Azulada vai virar, ou pode virar, um grande clássico dos quadrinhos nacionais, né? Pode virar, sem nenhum exagero no que eu estou falando aqui, um divisor de água na carreira de vocês. Mas aí eu preciso que vocês falem como é que hoje os leitores podem chegar e adquirir a obra, né? Eu sei que ela já está disponível em PDF, se eu não me engano, ou para leitura digital, enfim. Como as pessoas que estão assistindo a gente, ou que vão assistir a gente depois, podem adquirir agora o Lâmina? Ok. É muito legal essa pergunta em especial, porque a gente fechou com a gráfica. É importante lembrar, a Lâmina Azulada foi um projeto feito através do edital de incentivo às artes, o edital de cultura, que foi lançado em 2016, através da Secretaria de Cultura do Ceará e o governo do estado do Ceará. E eu queria até deixar aqui a gente que vive na situação que a gente vive, com o governo que a gente vive, de uma maneira geral, a gente sempre tem um embate muito grande com as forças governamentais.
mas em especial a Secretaria de Cultura do Ceará, as pessoas que trabalham lá em frente à Secretaria de Cultura, o Tiago, enfim, todo o pessoal que atende a gente, a Savana, eles sempre são muito atenciosos, eles sabem da dificuldade, eles sabem que são funcionários de um quadro governamental complicado. Eles fazem de tudo para que os artistas possam ser recebidos. E às vezes a gente que já vai com sangue no olho lá não os respeita muito. Mas é importante perceber que eles estão também nessa luta. Já cheguei lá para ter nas paredes quem mandou matar Marielle, né? E isso já vi na parede da Secretaria de Cultura. Já vi apoio ao movimento LGBTQ+, já vi o apoio aos movimentos indígenas e negros pelos funcionários da Secretaria de Cultura. Então, fica aqui meu agradecimento à equipe que está ali de frente para a gente nessa situação, que eles são uma resistência poderosa também, né? A parte disso, por conta da situação do Covid, o quadrinho teve de ser barrado na gráfica, né? As gráficas foram fechadas, eles não tiveram como imprimir dentro do prazo, o que também a Secretaria de Cultura, por meio dos seus funcionários, compreendeu, então a gente, infelizmente, não pôde lançar fisicamente ainda. Então, eu fiz um lançamento online, criei um formato em PDF, pode ser lido em tablets, quem tem Kindle, esses leitores também pode baixar e ler. Lá no meu site, Luiz Carlos, eu vou colocar aqui o link para todo mundo ver, mas tem uma lojinha na qual você pode ter acesso ao PDF, né, baixar por uma quantia abaixo do que vai ser lançado mesmo. A edição física vai custar R$20, o PDF você pode adquirir por 12, né, que é um preço bem bacana, e já começar a ler. Eu preciso te interromper. Desculpa. A edição, ela tá linda, extremamente bem escrita, extremamente bem desenhada, extremamente bem letrada. Ela tem quantas páginas mesmo? 92? 92 páginas. De conteúdo ao todo, de capa a capa? Ao todo, de capa a capa. De capa a capa. 92 páginas, lombada quadrada? Lombada quadrada. A R$20. A R$20. Repito, a R$20. Duas notas de R$10, compra a edição. Ou 4 notas de 5 também. Eu acho muito importante frisar isso, brincadeiras à parte, porque, na minha opinião, como amante dos quadrinhos como você, Luiz, está fazendo um serviço que ultrapassa qualquer fronteira de divulgação do trabalho de vocês dois. Mas um serviço de democratização do acesso às histórias em quadrinhos. E isso precisa ser frisado, porque é muito provável que esse valor seja um valor que não permita uma margem de lucro significativa para vocês, que seria justo, tá? Seria justo, mas que vocês, de maneira absolutamente generosa e talvez pensando de uma maneira mais macro, decidiram por essa democratização. Porque o quadrinho que eu conheci, que você conheceu, que o Rafael conheceu, era um quadrinho barato e acessível, né? E você está escolhendo esse caminho. Não é fácil, mas que vale aqui o elogio, vale aqui o registro. Obrigado. Então, assim, eu coloquei o link aí, eu agradeço mesmo, mas eu acho que seria o mínimo possível que a gente poderia fazer. E, ao mesmo tempo, uma gestão do trabalho, né? O Rafa foi pago pelo trabalho dele abaixo do que ele deveria ser pago realmente. Então, houve um lado dele também de compreender isso. O Davidson ainda está sendo pago, mas também fez por um valor abaixo do que ele poderia fazer, mas fez, e, enfim, tem um carinho imenso, só tece elogios ao projeto. E aí eu achei justo também, pelo sacrifício da minha equipe, pelo lance de democratizar a leitura,
colocar um valor que pudesse ser o mínimo possível. E que eu espero, em alguns eventos, em algumas ocasiões, em algumas situações, diminuir ainda mais para poder dar acesso a outras pessoas. Cara, eu queria dar uma opinião rápida sobre isso. Que eu acho que por exemplo, o Luiz, um dos motivos também é como o Daniel falou, é porque a gente realmente ama quadrinhos, a gente quer ver isso, a gente não pensa nem no lucro, assim, né, Luiz? A gente quer ver isso tomando uma forma, e como o Daniel falou, sendo, quem sabe, um dor de águas na nossa carreira, né? Mas eu tenho uma crítica, assim, muito forte, que o que o Luiz está fazendo, eu tive a oportunidade de fazer na época com o Mandacaru também, e o que eu vejo hoje é que o quadrinho poderia ser muito mais barato mesmo, sabe? A gente vê na pele produzindo que as pessoas parecem que perderam um pouco a noção dos preços que cobram do quadrinho, sabe? Como você falou, o Luiz está vendendo quadrinho a R$20, 92 páginas, lombada quadrada. Você chega numa banca, um quadrinho de sei lá, 30 páginas, 30 e poucas páginas, é R$70, é R$50, entendeu? Então, quer dizer, essa atitude do Luiz mostra como está abusivo realmente o quadrinho para a gente consumir. Eu trabalho com quadrinhos e eu não coleciono mais quadrinhos, porque a gente tem as contas para pagar, tem né, o dia a dia e tal, e está sendo, quando a gente chega na banca, que olha os preços, é um valor absurdo, né, cara? Aí você tem a oportunidade de comprar um quadrinho de R$20, se aprova que a gente tem que mudar isso aí também, né? O quadrinista como todo tem que rever isso aí. E é importante dizer que isso não é uma coisa que é uma pessoa que está fazendo, né? Eu acredito que foi a equipe inteira, de alguma maneira, que levou também a esse trabalho, a essa decisão dos R$20. Bem como a gente sabe que a gente tem um mercado complicado. Repetindo, R$20 impresso e 12 digital, PDF, né? Digital. No PDF, através do seu site, luiscarlos.wixsite.com/portfólio /loja. Ok. Enfim, então, assim, é uma maneira que a gente vai ter, mas eu venho com a notícia em primeira mão. Opa! Acho que o Rafael ainda nem sabe, que eu não disse a ele, mas eu recebi um recado, as gráficas não estão podendo funcionar, mas por meio de uma parceria e com a união de uma ou outra pessoa, a gente espera que antes de 15 de junho já esteja vendendo a obra física mesmo. 15 de junho é a data final para a gente ter a obra física para vender. Estou fechando os últimos detalhes, está sendo feito meio que uma força-tarefa entre várias gráficas para poder ir imprimindo e fechar. Então, antes do final de junho, a gente vai ter um impresso para todo mundo, também por esse preço, que vai ser vendido também pelo site. Estou vendo, inclusive, outras formas de vender melhor, com a possibilidade, e assim como é importante que no site não tem só o lâmina azulada para comprar, também pode comprar a versão digital do Mandacaru Vermelho e os impressos do Mandacaru Vermelho e do Cavaleiro Avante, que estão sendo enviados com, diga-se de passagem, com frete fixo. Você paga frete de R$6, leva a quantidade de produtos que quiser da lojinha. É uma lojinha bem rústica, mas é feita com carinho. E desde que a gente lançou, desde que eu reabri a loja, né, a gente tem recebido, tem muita gente que está comprando Mandacaru Vermelho, é o nosso grande campeão de vendas, e Cavaleiro Avante. Fora que a gente fez uma parceria com a Ateliê Girassol, que faz sketchbooks com folha de bananeira, com papéis especiais, e eles fizeram em linografia 3 estampas especiais, que foi com desenhos de alparcatas, cabecinhas de cangaceiros e potes de barro, que pode comprar. Esses já são um pouquinho mais caros, mas eu acho que também é justo para o trabalho, porque é um trabalho todo manual, cada sketchbook
por ser uma linografia, acaba sendo único, né, também, que está no valor de R$27, também com frete fixo de R$6, que pode ser comprado na lojinha. Então, assim, são os itens que a gente está oferecendo, e até 15 de junho eu espero com notícias de lâmina azulada impresso para envio para todo o Brasil. Que grande notícia. A gente está chegando perto de 1h30 de live, eu acho que é hora da gente começar a se despedir aqui. Para terminar, eu queria que vocês falassem sobre os seus próximos projetos. E se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que eu não perguntei, que vocês queiram falar, divulgar, a hora é agora. Vamos lá. Tá bem. Vou falar que estou para revolta e desespero do Zé Wellington. Eu estou num novo trabalho com o Rafa. A gente está fazendo um trabalho que foi uma encomenda, não, foi um projeto que a gente apresentou, que o Rafa apresentou, melhor dizendo, para uma editora, acho que o Rafael Dantas caiu. Eu acho que ele ou congelou, ele está parado de um jeito assim, bem estável. Deve ter caído. Então, vou falar antes que ele... caso ele retorne ou não. Mas a gente está com um projeto junto, que surgiu uma porta de oportunidade para a gente publicar na Inglaterra. Então, estamos num projeto chamado Lockhart, que é a história... projeto, repete? Lockhart. Legal. Que é a história de um mago inglês que tem de enfrentar vampiros. Uhum. Então, surgiu essa oportunidade, é uma obra que foi a criação do Rafael, surgiu essa oportunidade para publicar fora, a gente está fechando o projeto, que é um projeto autoral para fora, e aí ele me convidou, Luiz, eu queria que tu escrevesse o roteiro, apresentei uma série de ideias para ele, ele aceitou, e então a gente está fazendo isso. Peço desculpa ao Zé Wellington, queria trabalhar com o Rafa, eu acabei segurando ele de novo. Um outro trabalho que eu estou tendo muito carinho em fazer, estou fazendo com muito amor mesmo, é um trabalho chamado Rainha de Espadas, que é com a Natália Catarina Forte, que ela é produtora de animação, é artista visual, é diretora de animação, enfim, é um artista por quem eu sempre tive um carinho, um respeito imenso, e ela... Ó, o Rafa de volta. E ela me convidou para esse projeto chamado Rainha de Espadas, mas é um projeto legal porque fala sobre reizado enfim, família, é um projeto sobre família e reizado. Então é um projeto que eu estou tendo muito amor mesmo em fazer, muito carinho. E por último, o último trabalho que eu estou escrevendo nesse momento se chama 30, uma história sobre amizades, que também está esperando ser aprovada em edital para poder sair, e tem sido o meu trabalho mais pessoal mesmo, é um drama sobre um grupo de amigos de Fortaleza que acabam se separando, se distanciando pelas coisas da vida mesmo, que é algo natural que acontece, e fala muito sobre meus amigos, sobre o final da minha adolescência, o começo da minha vida adulta. Então ela é bem, apesar de ser fictícia, ela é muito autobiográfica em vários pontos. Então esses 3 trabalhos é o que eu atualmente tenho cuidado mesmo deles. Rafa, eu falei do Lockhart, cara. Então, para terminar, a gente está falando sobre os próximos projetos de vocês, e ele citou um projeto de vocês juntos, chamado Lockhart, que vai para a Inglaterra. Então, eu queria saber de você, Rafael, quais são os seus próximos projetos aí para a gente concluir essa nossa fala? Bom, um deles é como o próprio Luiz falou, né? A gente tem um projeto chamado Lockhart, que é uma prática bem sobrenatural, né? Que eu pedi o Luiz para escrever, dei o mote para ele escreveu. Foi até uma situação assim engraçada que quando ele me mandou estava bem diferente, né? Só que eram diferentes, como eu tinha falado com o Luiz, a gente, quando cria algo, a gente se apega, né? E aí, a primeira reação foi essa, assim, meio de choque, como assim? Mas depois de ler e reler, aí eu dei a mão à palmatória e vi, Luiz, puxa vida, que massa. Ficou, assim, espetacular. Ele
realmente ele deu um universo à história que eu jamais imaginaria conseguir. E vai para a Inglaterra, espero que tudo bem, a gente consiga, né, realizar mais esse sonho. Em termos de projetos autorais, fora o Locart, eu pretendo continuar ainda com muitos projetos de temática brasileira, sabe? Muita coisa engavetada aqui que eu tenho muita vontade de dar prosseguimento, mas que eu acho melhor ter uma confirmação a mais para poder, né, falar sobre isso. Sim, de imediato é esse que a gente está fazendo junto. E eu acho que o sucesso do Lâmina Azulada vai pedir isso para você, Rafael. Acho que os próprios leitores vão esperar mais obras, não só de você, Rafael, como do Luiz também, com essa temática, talvez. Eu não sei se a temática brasileira, mas pelo menos a ambientação brasileira, porque a temática ela pode ser absolutamente universal, como vocês fizeram com esse quadrinho de fantasia chamado Lâmina Azulada, né? Esse quadrinho espetacular. Oi. Uma correção. Ainda bem que eu deixo anotado, você sabe como eu sou esquecido, né? E eu tenho um projeto também com o Paul Rodrigues, um projeto bem bacana sobre cangaço numa pegada estilo Battle Chasers, do Joey Madureira, ou desenha naquele traço, né, Joey Madureira. E a gente começou assim, bobamente, só trocando ideia, e quando viu, escrevi o roteiro e o Paul tá desenhando e tal. E tá muito legal, me empolguei bastante com esse projeto. E espero que a gente também lance logo. É cangaço, só que misturado com a pegada de madeira. Paul Rodrigues, outro grande artista aqui do Ceará, né? Muito legal, gente. Eu gostaria de agradecer, então, vocês dois, né, por esse papo, por terem topado aqui participar do estúdio de Portas Abertas. É um papo muito gostoso, durou 1h30, mas poderia durar muito mais aqui, se tivesse, inclusive, se a gente tivesse pessoalmente, né, no ambiente juntos, eu acho que esse papo ia render muito mais ainda. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui, eu vi recados muito carinhosos, muito elogiosos a vocês. O Geraldo colaborou muito, deu algumas referências aí também, de sugestão para você, Rafael, nos comentários, depois você confere lá. Então, quero agradecer a todo mundo pela audiência aí nessa live. Então, a gente fica por aqui. Uma boa noite a todos. Muito obrigado a vocês dois. É hora de vocês darem as despedidas, as palavras finais de vocês. Vou começar. Queria agradecer a todo mundo que estava aqui. Ao Geraldo, que sempre trouxe muitas coisas, trouxe muitas ideias. A minha namorada Isabela Lima, que está aqui falando quanto sofreu com o encaminhamento do projeto. Então, muito obrigado por todo mundo ter participado. Queria agradecer sempre ao Daniel, que é uma figura fundamental na minha carreira, na minha vida mesmo. Sempre esteve do meu lado todas as vezes que eu desisti de fazer quadrinhos e todas as vezes que eu voltei atrás disso, eu não vou desistir. Então, o Daniel esteve comigo em todos esses momentos. Queria agradecer demais pela oportunidade, pela honra de sempre me convidar a fazer parte do estúdio de alguma maneira. Hoje em dia eu estou com os 2 pés enterrados no estúdio, até bem aqui, graças a Deus, não me arrependo de nada. Queria agradecer ao Rafa, que virou o meu caso fixo nos quadrinhos. Entra em todas as minhas loucuras, eu entro nas dele e acabou-se. Foi uns 2 anos aí amaciando a carne para poder garantir, mas como o Daniel falou hum momento, né? Ele virou meu segundo narrador mesmo, nas parcerias que eu tive com ele, com Cavaleiro Avante, com a história lá para a Feira da Música e com Lâmina Azulada. No momento em que o Rafa entrou, eu vi que era esse o artista que tinha que desenhar essa obra mesmo. E para mim foi como se eu mesmo, eu não digo nem como se tivesse sido eu que fiz, porque se eu tivesse feito, não teria saído tão incrível, tão melhor do que ela realmente é. Então, obrigado mesmo, só tenho a agradecer. E, por favor, comprem os quadrinhos. Os quadrinhos do Rafa também estão na lojinha.
Ele tem 2 filhos para criar, então vão lá, comprem os trabalhos da gente. Valeu, Rafael. Eu quero começar agradecendo a minha esposa, uma pessoa querida demais, que sempre deu apoio nessa caminhada, mais de 20 anos, né? A gente se conheceu adolescente, sempre deu apoio nessa loucura de fazer quadrinhos. Graças a Deus, tá dando certo. E ela sempre apoiando, como hoje, né? Hoje parou tudo para mim poder estar aqui conversando com vocês. Acho que eu estaria fazendo todo descabelado, todo... E eu vi aqui nos comentários, ela está bem ativa. Cara... Bem carinhosa com você. É bom, isso é bom saber. Cara, agradecer muito a ela mesmo, que está sempre do meu lado nesses momentos. Agradecer a minha madrinha, que foi uma grande incentivadora nesse meu sonho. Meu pai, que apesar de nunca ter entendido nada de desenho, não saber nem o que é filme, mas também sempre deu um apoio, aquele apoio como está dizendo, eu não sei o que você vai fazer, mas estamos juntos, a gente apoia. E ele estava nessa live também comentou, Rafael. E, cara, agradecer, o Luiz foi um grande amigo que os quadrinhos me deram, uma parceria muito grande, assim, imediata, a gente se conheceu desde o início, a parceria foi muito grande. Você, Daniel, que foi um cara que fez parte da minha vida realmente, desde a adolescência, e é um dos grandes responsáveis por eu estar aqui hoje conversando com vocês sobre quadrinho, eu ter realizado esse sonho de desenhar quadrinho. Você pode ter certeza que não é porque a gente está aqui, mas você realmente tem uma parcela imensa nesse sonho realizado hoje. Espero ainda continuar até o fim dos meus dias. Agradecimento especial ao meu primo Raul, que está sempre também comprando a briga, né? O Luiz sabe, essas lutas malucas aí com quadrinho. O Raul é um dos nossos títulos também, viu? Hã? O Raul é um dos integrantes da banda. Ele nem sempre está, mas está sempre no apoio. O Raul é um cara que está sempre ali do lado, sempre dando apoio nessas maluquices. Que, às vezes eu perturbo ele de noite, às horas da noite. Ele, cara, o que é que tu quer? E, cara, é isso, cara. As pessoas que realmente fizeram parte desse momento, acredito eu que... peço se você tiver esquecido alguém, não é por mal, nervosismo da live, né? Eu tenho certeza que você não precisa se preocupar com isso, Rafael, porque você é muito grato. E as pessoas pelas quais você é grata sentem essa gratidão. Mesmo que você não fale um ou outro nome, você pode ficar despreocupado que as pessoas vão sentir, sabem da sua gratidão, da sua índole, do seu caráter, do amor que você tem. Você é uma pessoa que transborda amor. E eu queria aproveitar para dedicar essa live, dedicar esse papo de 1h40 a uma pessoa muito fofa, chamado Luquinhas Gomes. Eu acho que ele ganhou o prêmio de fofurização nos comentários aqui. Então fica essa minha dedicação a ele, esse beijo aí para o Luquinhas Gomes. Foi o nosso editor do Cavaleiro Avante, viu aí? Tinha que passar pelo crivo dele antes, senão não saía, não. Eu não ia dormir bem se eu não registrasse isso agora nesse final. É o meu querido, meu tesouro. Meus amigos, muito boa noite, muito obrigado. Olha só o Luquinhas aí, esse é meu pai, cheio de orgulho. Isso é muito lindo, cara, esse amor familiar, isso é muito lindo, isso precisa ser disseminado, precisa ser... parceiros de filmes. Então, ficamos por aqui. A gente vai ter outras oportunidades, eu tenho certeza, no futuro próximo, de continuar papeando. Foi muito gostoso, foi um grande prazer. Muito boa noite, obrigado. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado.